Itachi Uchiha, um dos personagens mais famosos de Naruto, e é um dos meus preferidos inclusive. E hoje, eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre ele. Eu sou Augusto, você está no canal Área dos Nerds e bora começar. Itachi é com certeza o personagem mais complexo da história de Naruto, ao ponto de haverem discussões na fandom sobre de qual lado ele está na história, se ele é um herói ou vilão, coisa que não acontece com nenhum outro personagem. E bom, o Itachi não é nenhum dos dois, isso mesmo, nenhum. O Itachi é um cara com intenções boas, mas ele fez algo muito ruim, basicamente imperdoável. Porém, vamos analisar os pontos disso. Quando o massacre do clã Uchiha aconteceu, o Itachi era uma criança, adolescente, com cerca de 13 anos, que era usado de agente duplo, tanto por Konoha para espionar o clã Uchiha, tanto pelo clã Uchiha para espionar Konoha, já que seu clã, liderado pelo seu próprio pai, planejava dar um golpe de estado em Konoha, que com certeza ocasionaria muitas mortes e até numa guerra talvez. E o Itachi lutou na guerra quando era apenas uma criança e ele ficou com trauma de guerras e queria ao máximo evitar que uma acontecesse. E todo esse conflito ainda era contra a própria família dele. Agora imagina tudo isso na cabeça de uma criança de 13 anos. O Itachi sempre foi um prodígio e por causa disso os dois lados resolveram colocar a pressão de resolver tudo na cabeça dele, o que fez com que isso criasse todo um peso psicológico na cabeça dele. E aí no desespero de tentar resolver tudo, ele decidiu fazer o que fez. Veja, o Itachi não é um psicopata que simplesmente acordou um dia e decidiu matar sua família a troco de nada, como vejo algumas pessoas falarem. Teve todo um contexto da treta política que estava rolando, o desespero e a pressão em cima do Itachi e até mesmo a idade dele, simplesmente porque não tinha opções boas. Se o Itachi não matasse seu clã, muitos cidadãos de Konoha iriam morrer e poderia até resultar numa guerra, ou então outra pessoa teria ido lá e feito o mesmo, que na real era o mais provável que aconteceria. Então acho injusto jogar toda a culpa disso em cima do Itachi, até porque os verdadeiros culpados dessa situação foram o Fugaku, o Danzo, aqueles dois velhos que todo mundo odeia e um dedinho do Hiruzen também. O Itachi foi só uma criança que foi usada como peça de xadrez nisso tudo, enquanto os verdadeiros culpados estavam escondidos. E além disso, no pós-massacre, o Itachi nunca foi uma pessoa feliz ou orgulhosa por ter feito isso. Muito pelo contrário, a gente vê no personagem o pesar e a depressão devido a tudo que ele fez. Inclusive até mesmo a questão de ele nunca querer ser tratado como herói, porque o próprio já sabia que o que ele fez nunca pode ser chamado de heroísmo. Por isso ele queria que as pessoas o vissem como um vilão, até mesmo o próprio Sasuke. Ele não queria que o Sasuke descobrisse a verdade. Acredito eu que isso seja um jeito do próprio Itachi se punir pelo que ele fez. Ser chamado de vilão, odiado pela vila inteira por algo que ele fez, mas não por vontade própria, e que ele meio que não tinha outra opção. E é interessante que quando ele volta como Edo Tensei, o próprio Itachi diz pro Naruto que ele falhou, porque sim, ele falhou. Isso que ele fez no fim não ajudou em nada e talvez só tenha piorado as coisas. Mas o pior é quando falamos do Sasuke. Veja bem, há controvérsia se o Kishimoto já tinha ou não planejado a história do Itachi quando ele apareceu pela primeira vez lá no clássico. E eu tenho a impressão de que não, principalmente pelo jeito que ele tratou o Sasuke e até o Kakashi, e realmente não parecia ser de alguém do bem que só estava infiltrado. Até mesmo pelo desenho do personagem, que realmente parecia ser um psicopata, diferente do Shippuden, em que a feição dele era mesmo de uma pessoa triste, que parecia estar cuidando do Sasuke em segundo plano. Não teve aquela tortura exagerada, e até mesmo a Tsukuyomi que ele usou no Sasuke no Shippuden foi bem mais leve que no clássico. Então tudo me leva a ter que a história do Itachi foi sim planejada no Shippuden e não no clássico. Porque, cara, mesmo com todo aquele contexto que eu falei, eu não consigo achar explicação plausível para essas torturas exageradas com Sasuke ou Kakashi. Simplesmente isso não se encaixa na história de maneira que fica coerente. Então eu, pelo menos, gosto de levar mais em conta o Shippuden quando vou analisar a história do Itachi. Porque lá é de certeza que a história estava 100% planejada, coisa que não parece ser o caso no clássico. E bom, se o Kishimoto estava mesmo escrevendo outra história aqui, outro background para o personagem, não acho que tenha por que levar essa parte em consideração. Mas bom, voltando ao Shippuden, a minha opinião basicamente é essa: o Itachi não é nem herói, nem vilão, mas sim uma criança que foi manipulada e obrigada a fazer o que ele fez. Ele fez o que fez devido a toda a pressão que estava sentindo na época, e também, claro, ao contexto que ele vivia, de ninjas e tudo mais. Porque algo importantíssimo de se levar em consideração é o contexto do anime, de ninjas, que é outra cultura totalmente diferente da nossa, outros valores e tudo mais. O que pode ser considerado heroísmo para ninjas em Naruto não seria considerado hoje em dia na nossa sociedade. O que o Itachi fez jamais seria considerado heroísmo no mundo real.
Mas pro contexto de Naruto, para aqueles personagens, ele é um herói que evitou toda uma guerra em Konoha. Mas para mim, no mundo real, apenas analisando a história e vendo também o lado desse personagem, o Itachi foi alguém que foi usado devido às suas habilidades, e no fim, ele mesmo se arrependeu disso e não se orgulha, a ponto de se punir interpretando o papel de vilão e sendo odiado por todos na vila, e nem mesmo se tratando de sua doença, para morrer pro Sasuke em uma luta e ainda o treinar, assim, se redimindo, entre aspas, pelos seus atos, pelo menos do jeito que ele pôde. Mas bom, galera, é isso. Essa é a minha visão sobre o Itachi. Comente aí a sua também e até a próxima.